Que bom que você veio. Eu sou a professora Tainara Lopes e hoje nós vamos falar sobre crianças que contam aquela mentirinha, dão aquela fantasiada e como deve ser a nossa reação quando a criança tem esse comportamento de contar alguma mentira. O meu canal é sobre educação cristã, mas se você não é um professor da escola bíblica dominical, é um pai, é uma mãe, alguém que convive com a criança, que aprendeu um pouquinho mais sobre essa questão do processo de aprendizagem, você está no local certo. Seja muito bem-vindo ao Para Pais e Mestres de hoje. Vamos falar sobre mentiras. Investir na criança é construir um grande adulto e você está no canal certo. Antes da gente falar um pouquinho sobre a nossa reação quando a criança mente ou dá aquela fantasiada, vamos entender um pouco sobre o que é a mentira. Porque quando nós encontramos uma criança que ela tá ali naquela situação mentindo, nós ficamos preocupados em relação à formação do caráter dela. E a figura adulta esquece que em muitos momentos também já mentiu. Porque queria agradar alguém, porque não queria perder o seu valor, preocupado com o que o outro ia pensar. Um exemplo, foi convidado para um jantar, não está com vontade de ir. No lugar de simplesmente falar, muito obrigada pelo convite, mas não estou com muita vontade de ir, não. Mente. Muito obrigada pelo convite, mas eu já tenho um compromisso marcado nesse dia. Por quê? Está preocupado com o que o outro vai pensar a respeito dela. E muitas das vezes isso acontece com a criança. Sabemos que mentir é algo muito errado. Só que a criança ela acaba mentindo porque ela não quer perder o valor que ela tem. Então ela mente porque ela entende que mentindo ela está nesse local de proteção e ela está nesse local de valorização. Que mentindo ela vai estar próxima a você, que mentindo ela vai estar se aproximando de você. Então, em muitos casos, a criança mente por causa disso. Eu tinha um aluno que quando todo mundo começava a falar sobre o pai, eu fui na praia com meu pai, eu saí com meu pai. Essa criança também falava de situações que ela tinha com o pai, sendo que essa criança não tinha pai. Ela nunca nem tinha visto esse pai. Então ela contava essa mentira para também ser valorizada no meio do outro. Ela achava que mentindo ela encontraria o seu valor, que não era na verdade que ela encontraria o valor. Precisamos entender que a aprendizagem é um processo, o processo é um caminho que tem que ser trilhado. Só que às vezes a gente coloca a criança no resultado e ela entende que ela está no resultado, então ela acaba mentindo. Primeiro ponto, crianças que são muito coagidas, elas mentem. A figura adulta, às vezes, quando ela é coagida, ela também mente para se livrar de uma situação. A criança também passa por isso, ela mente para se livrar de uma situação. Então, por ela estar nesse processo da aprendizagem, é extremamente errado a gente ali na figura adulta, no nosso momento da aula, no nosso momento com a criança, coagir essa criança. Porque na nossa cabeça, coagindo a criança, a gente está ensinando. Mas na cabeça dela, o processo ocorre completamente diferente. A gente sabe que a criança não fez o dever. Então, o que a gente faz? Você fez o dever? A gente começa a coagir essa criança. Então, ela mente para se livrar daquela situação. Só que existe uma simples troca, e com essa simples troca nós promovemos um aprendizado, nós promovemos a criança e damos a ela a oportunidade de falar a verdade. No lugar de eu simplesmente virar para a criança, você fez o dever? Eu viro para ele e falo assim, eu notei que você não fez o dever. O que aconteceu? Eu estou ali abrindo espaço para a criança contar a verdade. Na nossa cabeça, quando a gente está coagindo a criança, a gente está ali promovendo a aprendizagem, quando na verdade nós não estamos. Nós estamos lidando com criança e educar é um processo. Então, se é um processo, é um caminho que eu tenho que trilhar com essa criança. Nós somos a figura adulta, nós somos a figura acolhedora daquela situação. Então, uma simples troca faz com que a criança entenda que ela tem espaço para a verdade. Porque crianças muito coagidas, elas entendem que o espaço que ela tem é da mentira, para ela sair daquela situação e ela encontrar a valorização. E ela vai crescer mentindo, 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 mentindo. Porque quando ela era criança, ela não encontrou espaço para a verdade. Então, primeiro momento, coagir criança não funciona no processo da aprendizagem. Troque as palavras para que a criança ela entenda que ela tem abertura para a verdade. Nem sempre a verdade é algo que vai agradar a gente.
né? Às vezes a gente vai ficar bem chateado com aquele tipo de verdade que a criança vai estar contando. Só que a figura adulta, ela tem que ouvir aquela criança e não é ouvir. Quando a gente escuta assim, a gente tem até boa intenção. A gente acha que com a nossa expressão nós vamos estar mostrando à criança que aquilo que ela fez é absurdo. Só que ela ainda está nesse processo da aprendizagem. Então ela está sendo coagida naquele momento. É ouvir mesmo. Por mais que a gente não esteja gostando daquilo. Para que a criança entenda que ela tem valor na verdade. Por mais que a verdade seja algo ruim, e não que ela encontre o seu valor na mentira, que na mentira ela vai encontrar a sua aceitação. Então, escute. Para depois que você escutar, você vai sim ter a possibilidade de promover um aprendizado e mostrar para a criança que a verdade sempre é o melhor caminho. Porque quando a gente conta mentira, na mentira gera grandes consequências. E uma dessas consequências é que as pessoas acabam não confiando na gente. Mas quando a gente conta a verdade, por mais que seja algo ruim, nós temos a possibilidade de reparo, nós temos a possibilidade de consertar, que o nosso valor está quando nós falamos a verdade e não quando nós mentimos. Então, primeiro, nunca fique coagindo essa criança que ela está contando uma mentira. Não fica coagindo ela. Escute com total atenção, por mais que você não esteja gostando. Fique ali escutando, dando atenção a ela. Para que depois que ela contou a verdade do que realmente aconteceu, você possa sim promover um aprendizado e explicar que a verdade é o melhor caminho. Esse local de valor, elas querem essa valorização do adulto, elas querem se encontrar, elas querem pertencer àquele espaço, então elas mentem. Então, para que a gente possa ajudar uma criança que está mentindo, é trazer a ela situações, dando a ela a oportunidade de contar a verdade. Que quando ela conta a verdade, na verdade ela está no seu local de valorização. Para quando ela crescer, ela entenda que a verdade é o melhor caminho. Porque quando a gente escutou a criança contando algo que a gente não está gostando, a gente não ficou assim... Não acredito. A gente ouviu para depois tomar a nossa reação, para depois tomar alguma atitude. Porque quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, ele deu àquela mulher a possibilidade de falar a verdade. Aquela mulher não tinha total entendimento sobre Jesus, mas Jesus deu a ela a possibilidade de falar a verdade. Ela foi parabenizada por falar a verdade. Nós devemos fazer como Jesus, dar essa valorização quando nós contamos a verdade, que há espaço para a verdade, e após a verdade há espaço para o reparo. Porque quando a gente coage essa criança que ainda está em processo, a gente tem que dar possibilidade de ela falar a verdade, falando a verdade e ouvindo mesmo. Por mais que eu não esteja gostando, sem expressar essas expressões de ira, de fúria, ouvindo, para que a criança ela entenda que há possibilidade para a verdade, com a verdade, ela há essa abertura, para que ela conte, que ela entenda que há valorização na verdade. Porque quando eu conto a verdade, aí sim eu tenho o meu valor, e não quando eu conto a mentira. Se você gostou desse vídeo curto e quer mais de vídeos onde a gente possa com dicas práticas e rápidas e fáceis para poder executar sobre toda essa questão do processo de aprendizagem, como funciona a cabecinha pequenininha dessa criança, curte, comenta, compartilha e faz essa inscrição no meu canal.